organizadas do Flamengo picharam o muro, exigindo que se entregue o jogo pro Criciúma, tá? Isso é uma situação que o clube tá vendo do lado dele. Agora, de sacanagem botar um time todo reserva e entregar o jogo, aí pelo amor de Deus, não tem cabimento nenhum, isso não existe. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar o que a imprensa vem falando antes desse jogo importantíssimo entre Flamengo e Criciúma, né? O Pilhado e o Mauro César puderam dar as opiniões deles ali. Isso porque a torcida quer que o Flamengo entregue o jogo pro Criciúma hoje, para que o Fluminense tenha uma grande possibilidade ali de ser rebaixado. Então, assim, boa parte da torcida quer que o Flamengo entregue, porém, o Mauro e o Pilhado, será que eles concordam ou discordam? É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Então, sem muita enrolação, pedimos que deixe o like, que inscreva-se aqui no Flamengo Informa, assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o nosso querido Mengão. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo e, é claro, o link da Jovem Pan Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. E para quando a gente voltar, que eu vou querer perguntar pro Mauro César Pereira, porque organizadas do Flamengo picharam o muro, exigindo que se entregue o jogo pro Criciúma, tá? É assim, entrega pro Criciúma que se eles, né, que vai prejudicar aí o Fluminense, né? É uma decisão, é a torcida do Flamengo colocando uma pressão no elenco para entregar o jogo que pode, assim, rebaixar o Fluminense. É uma polêmica, claro que ninguém aqui que fala de futebol vai defender isso, uma entrega de resultado. Agora, o torcedor do Flamengo, se você for perguntar para a maioria, não vai torcer para o Flamengo nesse jogo contra o Criciúma. É a rivalidade. Como o torcedor do Fluminense não torceria para o Fluminense vencer o Criciúma se o Flamengo estivesse brigando ali para não cair. Isso é da rivalidade, mas claro que não pode contagiar um elenco e muito menos o treinador, que é um cara muito sério, que é o Felipe Luiz. Mauro César Pereira, torcida do Flamengo fazendo pichação para entregar o jogo. Claro que não dá para levar a sério. Agora, o Flamengo vai poupar vários jogadores, né, Mauro? Alguns jogadores nem viajaram. Tem isso? Tá confirmado isso? Eles alegam que alguns jogadores estão com dores aqui, ali e tal, e vai jogar bem desfalcado. Não, mas não acho que vai entregar nada. Isso não existe, Flamengo entregar jogo para Criciúma, cara, Fluminense. O problema é do Fluminense. E outra coisa, o Flamengo pode perder para o Criciúma e não adiantar nada, né? Porque o Fluminense pode ganhar o jogo dele contra o Cuiabá, e aí ele vai decidir contra o Palmeiras no final de semana. Aí ele pode, por exemplo, perder para o Palmeiras e aí o Criciúma não ganha o jogo dele. Enfim, uma derrota do Flamengo não rebaixa o Fluminense. Essa é a questão. É diferente, por exemplo, no caso de hoje o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar. Aliás, ao contrário de hoje, o Botafogo vencer, o Palmeiras vencer também, aí no domingo o São Paulo ganhar do Botafogo para dar o título ao Palmeiras. O Palmeiras ganhando do Fluminense. Ou seja, o São Paulo tem que fazer um esforço para ajudar o Palmeiras. É outra situação. Então, lógico que a gente não defende aqui que ninguém vai ficar entregando o jogo, que não corra. Mas o Flamengo tem que entregar para o Criciúma para ver se o Fluminense vai cair. Isso é coisa de torcedor. Alguns 2 ou 3 elementos vão lá e picham o muro lá. E essa frase é inspirada, me parece, naquela frase do Abel Braga, uma vez num discurso que ele fez lá dentro do Fluminense, né? Ele fala algo parecido com o que está escrito aí, com relação ao Flamengo. O cara lembrou e mandou ali no muro. Mas nada a ver, o Flamengo tem que fazer o jogo dele, ficar na melhor colocação possível no campeonato. Já é ridículo não estar disputando o título nessa altura, tinha que estar disputando o campeonato até a última rodada. Acho que é obrigação desse elenco, né? O Felipe Luiz está indo muito bem, o time está mobilizado, jogou domingo muito bem com o Internacional. O Inter tinha interesse ainda no campeonato, tinha chance, o Flamengo foi lá e ganhou o jogo. Fez um ótimo primeiro tempo, meteu 3-0, depois teve problemas, 3-2, o resultado foi até um resultado bem compatível do que foi a partida, 3-0 seria o placar até um pouco exagerado pelo que foi o jogo no geral, né? E hoje tem que chegar lá e tentar ganhar do Criciúma, fazer o papel dele. Torcer contra. Mauro, e tem outra coisa, né? Torcer contra a gente sempre brinca aqui, lei do ex, né? Lei do ex. Tem sempre jogadores que atuaram em outras agremiações, então. Aí sabe o que dá o direito de chegar alguém, ó. Sabe que eu joguei lá no Flamengo e o Mauro César falou que era pra gente entregar o jogo pra arrebentar com o Fluminense, porque parece que todo mundo fica no mesmo clube a vida toda, né? Você vai conviver com isso o resto da sua carreira?
falou para entregar e tudo. Eu, sinceramente, falando assim, como torcedor, não sei como é que o cara torce contra o próprio time. Eu não consigo entender isso. Eu nunca consegui, nem nunca tentei. Entendeu? O meu time, eu quero que vença. Não interessa o que vai acontecer, se o outro vai cair, vai subir. É problema de cada um. Como também eu entendo o seguinte, quando o clube chega por exemplo, vamos imaginar que o São Paulo chega na última rodada. O São Paulo tem vários problemas no começo do ano, porque ele vai para os Estados Unidos e ele não pode colocar time todo reserva no Campeonato Paulista, o regulamento não permite. Ele deverá dividir o elenco. Uma parte viaja para lá e a outra fica por aqui. Tem esse problema. Vamos imaginar que o São Paulo resolva que ele tem que dar férias aos jogadores antes da última rodada, aos principais jogadores. É um direito que ele tem. Ah, mas o Palmeiras precisa de São Paulo. Problema do Palmeiras. O São Paulo está cuidando da vida dele também. Porque o calendário é maluco, né? A CBF cria uma situação. Então, o São Paulo tem um direito de chegar e falar assim, eu vou dar férias para esses caras para que eles voltem antes. Vou dar férias, vamos supor, segunda-feira agora. Ele falou aqui, o Belmonte falou que vai ter que mandar 7 ou 17, 7 ou 17, me perdi agora, que estiver nos Estados Unidos para vir aqui jogar. Vai voltar. Porque, por exemplo, se ele der férias a partir... O São Paulo vai jogar hoje, né? Né? Então, jogar hoje com o Juventude, isso, no Morumbi. Se der férias a partir de amanhã é dia 5. Os caras voltam dia 4, que é dia 31, né? Voltam dia 4. Eles voltam antes. Do que 5 dias de diferença, voltar no dia 9, ou dia 8 do mês de janeiro, enfim. O São Paulo tem esse direito. Se o Palmeiras precisa de São Paulo, problema do Palmeiras. O Palmeiras que se meteu nessa enrascada quando perdeu para o Botafogo, quando tropeçou em alguns jogos que ele poderia ter pontuado mais. Agora, isso é uma situação que o clube está vendo do lado dele. Agora, de sacanagem botar um time todo reserva e entregar o jogo, aí pelo amor de Deus, não tem cabimento nenhum, isso não existe. Para mim, isso é conversa de torcedor, entendeu? Que fica ali mais preocupado com o outro do que com o seu próprio time. Entendeu? O Flamengo tem que ganhar. Tentar ser vice-campeão. Se o Palmeiras vacilar e tropeçar no final, tentar ganhar os 2 jogos e chegar em segundo no campeonato. E a colocação, colocação no Campeonato Brasileiro... Rende mais o Caraminguá. Um Caraminguá. Dando dinheirinho mais aí. Então, é isso que tem que fazer. Obrigação. Obrigação, ela está disputando o título. Não está disputando, porque foi incompetente, fez mais escolhas, né? Vários responsáveis por isso. Acho que o Felipe Luiz é o menos responsável, porque pegou já na reta final. E agora tem a obrigação de pelo menos, honrar a camisa. É o que tem que fazer. O Fluminense é problema do Fluminense. E eu não sei nem se o Fluminense ganha do Cuiabá, cara. Do jeito que o Fluminense está, e a gente já falou aqui outras vezes, esses jogos, do jogador, o time está rebaixado, é a última vitrine para os caras chamarem a atenção. Se o cara do Cuiabá quer jogar a Série B, o cara quer chamar a atenção para ver se... Por exemplo, se você desse 2 pontos a mais para o Vasco estaria disputando hoje para pré-Libertadores. Sim. Empatou 2-2, tá tomando 2-0. Exato. O Goianiense já rebaixado. Perdendo em casa, né? Empatou, sabe lá como. O zagueiro também. E também vamos terrível. Ser sinceros, né? Não combina nada com o perfil do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz é um cara bem sério, o Mauro até falou isso. Vamos ver agora se o Felipe Luiz vai provar que ele vai conseguir manter esse time focado, mesmo já campeão da Copa do Brasil e sem chances de título no Brasileiro. E ele manteve. Foi um Flamengo que honrou o Campeonato Brasileiro até o final, pô. Né? Foi o Flamengo que jogou bem, foi o Flamengo que colocou seus principais jogadores, foi o Flamengo... como disse o Mauro, o Flamengo ganhou do Internacional, que ainda tinha chance de título, atropelando no primeiro tempo. E para mim, nos gols do Inter, o Rossi falhou, tá? Eu acho que o Rossi poderia ter pego os 2 gols do Internacional, minha opinião. Posso ser muito rígido, ele fez até uma boa defesa depois ali também, que salvou o empate, mas foi uma boa atuação do Flamengo. Ô Vamp, você que já foi jogador, você já viu verdade em algum ambiente o jogador falar, porra, não vamos ganhar esse jogo aqui não, que a gente não tá brigando por nada e o rival lá tá lutando? Ou não, você nunca viu? Eu já vi jogador tomar cartão para não ir pro jogo ou simular contusão para ir pro jogo. Agora, dessa forma aí, vou fazer corpo mole para entrar nada, que primeiro é tudo... Pode até ter tudo de bom e de ruim, mas o que eu convivia, de repente, o jogador tomar cartão para ir pro jogo ou tá lesionado e não ir simular que tá lesionado. Né? É uma situação realmente... Já teve uma situação que eu não vou falar nome, até porque o jogador pediu para tirar o vídeo do ar. Não estou falando dessa situação, não, estou falando no geral. Não estou falando dessa situação de jogo agora decisivo, não. Jogador de tomar cartão para não jogo a competição rolando, ou jogador que é puto com o treinador, falar, tô machucado, vai ficar no DM. Por isso que a gente fala que tem um chinelinho, né? Não, sim, mas já teve jogador que me falou gravando. Só que eu tirei o vídeo do ar porque estava prejudicando ele, repercutiu de uma forma negativa, que sobre aquele jogo final do Grêmio e do Flamengo, né?
Flamengo e Grêmio no Maracanã. Se o Grêmio ganha o jogo, o Inter era campeão, em 2009. E falaram que um dirigente do Grêmio entrou no vestiário, no intervalo, né, onde o jogo estava 1-1, não mandou ninguém entregar, mas falou, bom, vocês que sabem, se vocês quiserem dificultar, se vocês quiserem jogar tudo e o Inter ser o campeão, não vai ter segurança na volta no aeroporto. Foi isso. E aí me falou, eu não estou supondo nada, me falou. Ou seja, a gente sabe que tem nos bastidores certas rivalidades, Grêmio Internacional é uma delas, né? Grêmio Internacional é uma das maiores, se não for a maior do futebol brasileiro. E aconteceu isso que alguém que estava naquele elenco do Grêmio me falou, que o dirigente falou, vocês que sabem como vocês vão jogar aqui esse jogo, o que vocês vão entregar dentro de campo. Agora, eu não vou colocar segurança reforçada no aeroporto. O que ele quis dizer? Se tiver protesto no aeroporto, se tiver torcida, lá, puta que vocês deram um título pro Internacional, aí é com vocês. Mas eles jogaram. A gente aqui nunca vai defender que isso aconteça. Mas eles jogaram, né? Jogaram melhor do que os titulares, né? Aliás, foi um time reserva do Grêmio, cheio de garotos, jogaram melhor que os titulares. Sabe quantos jogos o Grêmio ganhou fora de casa naquele campeonato? Sabe de quem? Do Náutico, que é freguês desde a Batalha dos Aflitos. Única vitória fora de casa. Botasse o time titular, ia perder pro Flamengo do mesmo jeito. Ele botou o time em reserva e os moleques jogaram bem. O Douglas Costa estava nesse jogo. Então tá aí, né, um pouco dos comentários aí, bem polêmico mesmo, né, esse jogo de hoje. Certamente todos vão parar pra assistir, até porque é um jogo bem decisivo, né, bem decisivo aí, onde muitos pedem que o Flamengo entregue o jogo à torcida, né. Eu quero saber muito o que vocês pensam. Pra mim, honestamente, se perder também não vai mudar muita coisa, então assim... Confesso que não é um jogo que se o Flamengo vencer eu vou ficar, nossa, que vitória, até porque não vale de nada, então perdendo, ganhando, goleando de 10-0, tomando 20-0, pra mim não vai mudar absolutamente nada. Obviamente, é bom quando ganha, porque dá audiência e tudo mais, né, porém, se entregar e ficar bem descarado que tá fazendo um corpo mole, certamente vai gerar ali uma grande polêmica. Então diz o que você tá pensando, diz o que você entendeu sobre esses comentários, se você concorda, discorda, é importante demais a participação de vocês, e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos que chegaram até aqui, valeu!